Desenho de edificação. Etapa 3. Desenho das paredes. Com os layers configurados, vamos dar início ao desenho da nossa edificação. A nossa edificação ela tem 7,25 por 8,45 metros, as dimensões básicas dela. E geralmente nós, claro que não é regra, mas geralmente desenho plantas de edificações em metros. Quando eu vou desenhar estrutura metálica, eu desenho normalmente em milímetro, mas planta de edificação em geral, normalmente em metros. Tá? Então, para informar, né, que são 7 metros e 25, eu vou digitar 7,25. 8 metros e 45, eu vou digitar 8,45. Tá? Então, selecionei o layer parede, né? Tá aqui a camada atual parede, e vou usar inicialmente a ferramenta retângulo. Poderia usar linha, poderia usar as linhas horizontal e vertical, ou até uma polilinha. Eu vou usar um retângulo que fica mais fácil nesse caso. Então, as dimensões básicas 7,25 no X e 8,45 no Y. Ó, fiz meu retângulo. Agora eu tenho as paredes externas. Nós temos dois tipos de paredes, as externas e as internas, nessa planta. As paredes internas elas têm 15 centímetros de largura e as paredes externas têm 25 centímetros, 0,25 metros. Como todas as paredes externas têm 25 centímetros de largura, eu posso usar aqui essa ferramenta Offset para alterar, então para fazer uma cópia de todo esse retângulo 25 centímetros para dentro da edificação. Poderia ser para fora também, mas no nosso caso é para dentro. Desenhei as linhas externas. Vou selecionar o objeto, chamo a ferramenta Offset. Ela já está configurada aqui, ó, eu já configurei para 0,25, né? Então é 25 centímetros e eu estou desenhando em metros. Então é 0,25 ou simplesmente 0,25. Tanto faz aqui, ele vai aceitar os dois. Quando eu digitei aqui, ó, ele automaticamente já faz então a minha linha, a minha cópia paralela para dentro ou para fora, né? Então eu indico se é para dentro ou para fora. Quando eu indiquei aqui, clico com o botão esquerdo e está feita aqui a cópia interna. Ele acabou deixando, sobrou esse pedacinho aqui, esse elemento aqui. Tá? Eu vou explodir essas duas linhas agora para poder trabalhar melhor com elas. Então selecionei as duas linhas com o botão esquerdo, né? E venho aqui em explodir. Agora transformei então os dois retângulos num conjunto de linhas e vou aparar essa partezinha aqui que ficou excedente no desenho. Então eu venho aqui no Trim To, seleciono as linhas que eu vou manter, eu quero manter essa linha e essa linha, seleciono as linhas que eu vou manter, ó, e apagou então aquele excesso de linhas ali. Então com isso eu tenho as paredes externas da nossa edificação, da nossa planta baixa, e eu vou desenhar agora as paredes internas. As paredes internas, então lembrando, são todas com 15 centímetros de largura. Então nós temos aqui essa edificação basicamente dividida, né? Tem uma parede que, né, no nosso caso, está no eixo Y, que praticamente atravessa toda a edificação. Então nós vamos copiar inicialmente essa linha lateral esquerda para o local, né, para fazer a parede interna. Então selecionei a linha, mover, copiar, clico num ponto qualquer, arroba, a distância é 3 metros entre as paredes, né, o tamanho do compartimento é 3 metros. Então vou digitar arroba 3,0, manter o original. Fiz a primeira linha e posso fazer o mesmo procedimento, ou posso também usar, agora que nós já vimos o offset, né? Poderia ter usado o offset também agora. Clico aqui no offset, a distância agora aqui é 0,15, ó, mais fácil na verdade, né? Então fiz a primeira parede interna. Depois eu tenho duas paredes que dividem os compartimentos e formam um banheiro, que tem 15 também. Para fazer elas, eu vou fazer direto uma linha aqui embaixo, poderia ser em cima também, né? Vou fazer uma linha aqui, com o tamanho já correto, e vou usar o offset para fazer as cópias paralelas. Então, posso vir aqui direto na linha horizontal. Essa linha vai ter
a dimensão do compartimento é 3,6 metros. Ó, e vou selecionar aqui a precisão nas extremidades e vou posicionar então essa linha aqui. Vou vir no cópia paralela, ou posso selecionar antes a linha, na verdade, né? Cópia paralela. Eu quero que ela venha para cá, né, onde começa o banheiro, que está a 3,3 metros dessa primeira linha aqui. Então, vou mudar aqui 3.3 e vou retirar aqui a precisão. Ó, então fica mais fácil, na verdade, né, nesses casos, usar o offset. Vou vir aqui, vou deletar essa linha e vou seguir então agora usando o offset. Venho no offset, seleciono a linha e dou um Enter, né? Ou seleciono a linha antes, seleciono a linha offset. Agora a distância entre uma linha e outra é 15 centímetros, 0.15, que é a espessura da parede. Aqui. E agora eu vou desenhar a linha da outra parede do banheiro, que está a 1,20 m dessa linha que eu desenhei agora. Então vou modificar aqui, 1.2, está aqui a linha. E por fim, uma linha a 0.15. Aqui. Nós verificamos que aqui também tem um corredor, eu tenho ainda uma circulação aqui, e tem uma parede que define então o final do banheiro, e essa parede ela está a 2,45, né, dessa extremidade direita. Então vou criar de novo, como eu fiz anteriormente, né, vou criar uma linha aqui. Ó, vou criar uma linha aqui e posso usar aqui o offset. A distância dessa linha para outra linha vai ser 1,20 m, que é o comprimento do... desculpa. A distância dessa linha para outra linha vai ser 2,45, que é o comprimento do banheiro aqui. Ó, defini essa linha e defino então a parede mesmo, que vai estar 0,15 então, a segunda linha, né, que define a parede. E com isso finalizei aqui. Agora eu tenho que retirar essa parte aqui da parede que não existe. Né? Então, para isso, né, eu tenho que esticar essas duas linhas, essa linha aqui e essa linha, para, né, dar continuidade para essa parede vertical maior, para que eu possa então dividir essa parede e eliminar essas partes aqui. Então eu vou clicar na linha, selecionar, e venho aqui, ó, e vou marcar o precisão na interseção. E aí consigo então estender a linha. Vou fazer o mesmo procedimento na de baixo, ó, clico no azul, ó, e ele já vai, como eu já estou aqui com interseção ativada, ele vai vir aqui, já vai marcar para mim, eu já posso, né? Então eu estendi essas duas linhas aqui, e agora eu posso então retirar essa parte aqui. Então poderíamos utilizar o trim, mas nesse caso ele ia apagar uma parte da linha, ia ter que refazer. Fica mais fácil aqui usar, na verdade, o dividir. Tá? Então vou no dividir, clico na linha e clico nesse ponto. Vou no dividir, clico na linha, já estava com o dividir acionado, clico nesse ponto. Ó, e aí dividi então a linha em 3 linhas e posso deletar essa aqui. Vou fazer o mesmo procedimento aqui, só que eu já vou dividir ela, né, nesse ponto aqui, nesse, porque a gente não tem esse pedaço de linha também. Então, dividir, seleciono a linha, seleciono o local que eu quero. Né? Lembre que eu tenho que estar aqui com o interseção, precisando na interseção ativado, para poder escolher, para poder selecionar o local certo. Depois de novo, clico na linha e aqui. Tá? Dividi agora em 3 também, ó. E posso então eliminar essa aqui. Eu vou fazer o mesmo procedimento nesses locais aqui onde uma parede encontra a outra, no caso, onde as paredes internas encontram as paredes externas. Então vou continuar com chamar de novo dividir,
clicar na linha, quero dividir ela nesse ponto e quero dividir ela, essa aqui que sobrou, nesse ponto. Tá? Eu vou ir dividindo todas e depois eu apago. Ó, quero dividir aqui, essa linha nesse ponto, essa linha que sobrou nesse ponto, essa linha nesse ponto, essa linha nesse ponto. Tá? Eu vou fazer todos porque daí eu não preciso ficar chamando os comandos, alterando os comandos. Eu faço um procedimento uma vez e depois faço outro. Ó, clico e divido, clico e divido. Faltou essa aqui, ó. Clicar na linha e dividir aqui, e essa que sobrou aqui. Tá? Então agora sim, eu posso selecionar e deletar esses pedaços de linha. Fico com esses outros dois pedaços de linha. Uma coisa importante aqui, ó, pessoal, eu fiz uma linha para dar offset, né, para a partir de uma linha aqui na lateral criar as linhas do banheiro, e não apaguei essa linha. Então ela está aqui ainda, ó. Vou deletar ela, tá? Deu. Que a outra também está aqui, ó. Tá? Vou deletar essa aqui, eu posso selecionar várias. Eu seleciono essa, essa. Vou lá em deletar, no botão do teclado, e deleto todas ao mesmo tempo. Deleto aqui também. Feito isso, então, deletei todas as linhas e agora eu posso seguir, posso ir para a próxima etapa, que é abrir os vãos para as esquadrias, para as portas e para as janelas.